Ninguém percebeu quando o primeiro lado caiu. Não foi uma cidade que mudou de bandeira. Foi uma vila pequena, esquecida entre estradas antigas, que decidiu não escolher símbolo algum. Não ergueram espadas, nem pintaram portas com símbolos de lealdade. Apenas fecharam os portões e passaram a viver como se a grande guerra entre a Ordem e a Renovação, fosse um boato distante, um ruído de outro mundo. Por algumas semanas, a neutralidade pareceu funcionar. Era um refúgio silencioso, no meio do caos. Mas então, os sinais começaram. Sinais estranhos, que não vinham de exércitos ou espiões. O próprio vento parecia evitar a vila, dividindo-se ao redor de suas fronteiras invisíveis. As aves, em seu voo migratório, faziam curvas abruptas e antinaturais, para não cruzar o espaço aéreo acima das casas. E à noite, as fogueiras nos acampamentos dos soldados, a quilômetros de distância, tremiam sem motivo, como se alguém invisível estivesse respirando muito perto das chamas. Um sopro frio e constante. Não havia uma ameaça visível. Ninguém para apontar e lutar. Mas uma sensação constante de observação começou a tomar conta da região. Era como se aquele pequeno ponto no mapa tivesse sido recortado da realidade, destacado do resto do mundo e colocado sob um microscópio cósmico. Foi numa manhã particularmente nublada que patrulheiros da Ordem finalmente encontraram o vilarejo. À primeira vista, tudo parecia normal. As casas estavam intactas, sem sinais de batalha. As mesas dentro delas ainda estavam postas para refeições que nunca aconteceram. E o mais arrepiante, as portas estavam todas trancadas por dentro. Não havia um único corpo, nenhum sinal de luta, nenhuma marca de fuga apressada. Apenas silêncio, mas era o tipo errado de silêncio. Não era a paz de um lugar adormecido. Era o vácuo de um lugar esvaziado, como se a própria vida tivesse sido cuidadosamente removida. A notícia correu rápido demais para ser contida. A Corte da Renovação, sempre em busca de propaganda, não perdeu tempo. Declararam que a vila havia sido libertada por forças superiores. Uma prova viva de que existia um caminho para a paz, fora do sacrifício de Kael. O ato que dividiu o mundo. Eles pintaram o desaparecimento como uma ascensão, uma recompensa divina pela neutralidade. A Ordem, por outro lado, reagiu com medo. Liderada pelo pragmático rei-soldado, declararam a área como território proibido. Eles não viam libertação, mas uma ameaça desconhecida. Algo que não podiam lutar com espadas e escudos. O temor era que aquilo fosse apenas o começo de algo impossível de conter. Mas no meio das proclamações e dos medos, a pergunta essencial pairava no ar, sem resposta. Para onde foram todos os habitantes daquela vila? O que aconteceu com eles? A resposta, ou o início dela, não veio dos generais nem dos sacerdotes. Veio dos sonhos. Dias depois do descobrimento da Vila Fantasma, crianças de cidades e vilas próximas começaram a relatar o mesmo sonho. Noite após noite, descreviam uma estrada que simplesmente terminava antes de chegar a qualquer lugar, cortada no meio do nada. Ao lado dela, uma placa de madeira sem palavras, sem símbolos. E no sonho, ouviam vozes. Essas vozes não ordenavam, não ameaçavam, não prometiam nada. Elas apenas chamavam. Quando as crianças acordavam, a memória do sonho era nebulosa, mas a sensação que ele deixava era forte e clara. A sensação de que haviam deixado algo importante para trás. Ené, o Humo Berreto, não uma pessoa. Uma decisão. A sensação de que, onde quer que estivessem em seus sonhos, a necessidade de escolher um lado não existia. E então, algo ainda mais perturbador começou a acontecer. Algumas dessas crianças passaram a desaparecer por algumas horas. Sempre ao amanhecer, o momento entre a noite e o dia, elas voltavam sozinhas, com os pés frios e sujas de terra fresca, como se tivessem caminhado por campos desconhecidos. Eram incapazes de explicar onde estiveram. Quando pressionadas, apenas repetiam uma única frase. Sempre sussurrada, como um segredo sagrado. Lá não precisa escolher. O pânico se espalhou de forma silenciosa. Curandeiros tentaram interpretar os sonhos e os desaparecimentos, falando de febres da alma,
ou espíritos da floresta. Sacerdotes tentaram rezar, realizaram rituais de purificação. Mas as vozes nos sonhos não se calavam. E as caminhadas matinais continuavam. E um novo comportamento surgiu. Aquelas crianças se recusavam a olhar para os símbolos da guerra. Viravam o rosto com uma aversão instintiva, sempre que viam as espadas cravadas da ordem ou as portas desenhadas da renovação. Era como se os próprios símbolos daquele conflito tivessem se tornado dolorosos para elas. No seu trono de pedra, o rei soldado ouviu todos os relatos em um silêncio pesado. Cada relatório sobre as crianças, sobre a vila vazia, sobre os sonhos, pesava em seus ombros mais do que qualquer batalha. E pela primeira vez, desde que vestira a coroa e assumira o fardo da guerra, ele sentiu uma dúvida profunda. Sentiu que suas decisões, suas estratégias, sua luta incansável, talvez não estivessem apenas atrasando o fim inevitável. Talvez estivessem, sem querer, ensinando o mundo a procurar uma saída, a contornar o próprio limite da realidade que ele tentava defender. Longe dali, na cidade utópica de Vértice, o arquiteto, o líder visionário da renovação, recebeu os mesmos relatos. E apesar de jamais admitir em voz alta, algo dentro dele, algo em sua certeza de ferro, se quebrou. Sua filosofia era clara. A guerra era um mal necessário para alcançar um mundo perfeito. Mas se existia um caminho para fora da guerra, um caminho que não envolvia vitória ou derrota, ele não o havia projetado. Não fazia parte do seu grande plano. E essa simples verdade o assustou mais do que qualquer exército da ordem. Porque se existe um terceiro lado, um lado que não luta, que não escolhe, que simplesmente desaparece. Então, o sacrifício de Kael, o evento que deu origem a tudo, não criou apenas uma fronteira entre dois inimigos. Ele criou uma brecha, uma rachadura na própria estrutura do mundo. E brechas, por sua natureza, não pertencem a reis, nem a arquitetos. Elas não obedecem a planos ou a decretos. Brechas pertencem àquilo que passa por elas, e algo, silenciosamente, estava começando a passar. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e quer saber o que acontece a seguir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua presença aqui é o que nos move a continuar explorando esses mundos. Até a próxima.